Salmo 34, para todas as horas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma conversa com Deus no meio da vida real. Senhor, hoje eu venho falar contigo com o coração aberto. Não tenho palavras bonitas nem grandes discursos. Tenho só essa vontade de te buscar e essa necessidade de ouvir tua voz no meio do barulho do mundo. O Salmo 34 começa assim: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Essa primeira frase já mexe com a gente, né? Porque louvar o Senhor o tempo todo é fácil quando tudo tá bem. Mas quando a vida tá doída, quando a geladeira tá vazia, o coração apertado ou o WhatsApp só traz notícia ruim, como é que a gente louva? Pai, ensina a gente a te louvar até no caos, a te reconhecer nas pequenas vitórias, naquela conta paga, na saúde que voltou, no pão que não faltou. Que nossa boca te louve mesmo com lágrimas nos olhos. Às vezes a gente espera que tudo esteja certo para começar a orar, para ir à igreja, para falar de Deus. Mas o salmista não diz, bendirei o Senhor quando tiver tudo em ordem. Ele diz, o tempo todo. É no ônibus lotado, no hospital, no trabalho estressante, no silêncio do quarto. É o tempo todo. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Senhor, tem dia que a gente se sente tão pequeno, tão esmagado pelas preocupações. Mas aqui o Salmo nos lembra que o nosso orgulho tem que estar em Ti, e não nas coisas que o mundo acha importante. Que a gente aprenda a se alegrar com o Senhor, mesmo quando a nossa conta não fecha, mesmo quando as portas parecem todas trancadas. Porque a alegria que vem de Ti não depende das circunstâncias. Ela nasce dentro da alma, no lugar onde ninguém vê. E é interessante. Ele fala que os oprimidos ouvirão e se alegrarão. É como se fosse um testemunho. Quando a gente vive com fé, mesmo na luta, a nossa vida vira exemplo para quem está do lado. Sabe aquele vizinho que vê você indo à igreja mesmo depois de um dia cansativo? Ou aquele colega que nota sua calma no meio do caos? Isso fala mais alto que qualquer pregação. Engrandeçam o Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Pai, a gente vive num mundo de competição. As pessoas querem ser maiores umas que as outras. Mas aqui o convite é outro. Não é pra gente se engrandecer, é pra engrandecer a Ti. E juntos. Como seria lindo se a gente pudesse andar assim, em união, não só pedindo ajuda, mas também oferecendo, não julgando, mas compreendendo, ajudando a carregar as cargas uns dos outros. Porque quando a gente engrandece o Senhor junto, a nossa fé se multiplica, a gente se anima, a oração de um fortalece o outro. É como naquelas rodas de oração da avó, sabe? A gente sai de lá mais leve, mais firme. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Senhor, tem tantos medos no coração da gente. Medo de perder o emprego, medo de ficar sozinho, medo de não dar conta. Mas aqui o salmista fala de buscar o Senhor, e não só buscar, mas ser atendido. E mais, ser livre dos medos. Tem coisa melhor do que isso. A gente passa anos tentando resolver as coisas com a nossa própria força, mas quando dobra o joelho e busca a Tua presença, o Senhor responde. Talvez não do jeito que a gente imaginava, mas responde. E vai tirando o medo aos poucos, vai trazendo paz onde só tinha ansiedade. Eu penso naquele pai de família que ora antes de sair para procurar emprego. Ele ainda não sabe se vai conseguir, mas já caminha com mais fé. Ou naquela mãe que ora pelo filho perdido nas drogas. O coração ainda dói, mas ela sente que não está sozinha. Isso é o Senhor livrando dos temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Pai, quando a gente olha para Ti, tudo muda. Não é mágica, é confiança. A gente passa a ver as coisas com outros olhos. Mesmo que a situação esteja difícil, tem uma luz que brilha de dentro para fora. Às vezes eu vejo gente simples, sem muitos recursos, mas com um brilho no olhar. E vejo também gente rica, com tudo do bom e do melhor, mas com um vazio enorme. A diferença está em onde cada um coloca o olhar. Se a gente olhar só para o que falta, só para o que machuca, a vida vira um peso.
mas se olhar para ti, a gente vê graça até no pouco, vê beleza até na rotina. Como aquela dona de casa que canta lavando louça, ou do rapaz que ouve louvor indo de bicicleta trabalhar. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Senhor, quantas vezes a gente se sente esse pobre homem, sem força, sem solução, só com um clamor na boca. Mas o Senhor ouve, e isso basta. Só de saber que o Senhor está ouvindo já renova a nossa esperança. E essa libertação pode vir de várias formas. Às vezes é uma porta que se abre, outras vezes é a paz que invade a alma mesmo com a porta ainda fechada. Mas sempre vem, o Senhor nunca abandona. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Pai, quantas vezes a gente se sente sozinho, né? Mas aqui o Salmo diz que o teu anjo acampa ao nosso redor. Isso me faz lembrar da mãe que ora pela filha quando ela sai de casa, ou do trabalhador que ora antes de pegar a estrada. Eles talvez nem vejam, mas o teu anjo está ali, protegendo, livrando. Senhor, obrigado por essa proteção que a gente nem sempre percebe, mas que é real. Agora vamos continuar a oração, trazendo ainda mais do nosso dia a dia, mais da vida real que pulsa entre as linhas do Salmo 34. Senhor, eu te agradeço por estar comigo quando eu pensei que não aguentaria. Quando aquele boleto chegou e o dinheiro ainda não tinha. Quando o resultado do exame veio e o coração disparou. Quando tudo parecia confuso e eu me sentia sozinho, foi ali que tua presença se mostrou mais forte. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Pai, tem coisas que a gente só entende vivendo. É igual comida, ninguém explica o sabor do arroz com feijão da mãe, só comendo mesmo. Assim é contigo. Quem te prova, quem vive contigo de verdade, não quer mais te deixar. A felicidade que vem de ti não é como a do mundo, que depende do final de semana, do saldo na conta, do corpo sarado ou da curtida nas redes sociais. É uma felicidade serena, que vem do fundo da alma e não precisa de aplauso. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Senhor, às vezes a gente confunde temer com ter medo, mas temer o Senhor é respeitar, é reconhecer que o Senhor é Deus e nós somos só barro, é confiar nos teus caminhos, mesmo sem entender tudo. E quando a gente vive assim, nada falta. Pode até não sobrar, mas não falta. O pão aparece, a roupa esquenta, a palavra certa vem, a força se renova, porque o Senhor cuida. Os leõezinhos podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Pai, o mundo diz que a gente tem que ser forte como um leão, mas mesmo o leão passa necessidade. Já quem busca o Senhor, esse encontra sustento. Quantas vezes a gente viu isso? A mulher que cria os filhos sozinha e mesmo assim dá conta. O senhorzinho aposentado que divide o pouco que tem. A jovem que escolhe andar com Deus, mesmo sendo zoada na faculdade. Essas pessoas têm um sustento que vai além do natural. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Senhor, a gente não quer sofrer, mas a verdade é que ninguém escapa das aflições. A diferença está em quem anda contigo, porque o justo também chora, também perde, também cai, mas ele tem em quem se apoiar. E o livramento pode vir em forma de paz, de coragem, de sabedoria. Às vezes a tempestade continua, mas a gente já não se sente afundando, porque o Senhor está no barco. Pai, ajuda a gente a lembrar disso na hora da dor, que o Senhor nos livra, sempre. Senhor, encerrando essa conversa contigo, eu só quero dizer obrigado por cada palavra que consola, por cada promessa que sustenta, por cada vez que o Senhor me buscou quando eu nem queria orar. Que eu viva o Salmo 34 como quem acredita, que eu não só leia, mas sinta, que eu não só fale, mas viva. Amém. Porque Tu és bom, Deus. Mesmo quando tudo está ruim, Tu ainda és bom. Mesmo quando tudo muda, Tu permaneces o mesmo. E por isso eu Te bendigo, hoje, amanhã, em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas orações. Que Deus te abençoe.